Olá, povo de Deus, que a paz seja convosco, amém? Espero que você e todos os seus estejam muito bem. Estou aqui novamente para darmos continuidade no vídeo que nós iniciamos na semana passada, falando sobre o compromisso com a vida cristã. Nós vamos fazer vários vídeos falando então sobre esse compromisso que nós assumimos com Deus. Na semana passada nós fizemos uma introdução falando sobre o que é compromisso, falamos lá de Romanos 10, 9 ao 13, quando nasceu esse compromisso nosso com Deus, e nós já falamos também que dentro de compromisso, nós vamos começar a abrir agora, hoje nós vamos falar sobre chamado. Então temos um compromisso, dentro de compromisso tem um chamado que iniciou esse compromisso, depois nós temos direitos e deveres, que também nós assumimos com Deus a partir do momento que nós aceitamos esse compromisso. Tem a questão de dons e talentos, que nós recebemos e nós temos que usar para abençoar a vida dos irmãos, do próximo. Tem a questão do comprometimento, que nós nos comprometemos com Deus, e tem a questão da missão, que nós recebemos também uma missão junto com esse compromisso. E aí eu quero hoje falar um pouco então sobre chamado. Nós vamos falar um pouquinho sobre chamado. Dentro de chamado também tem alguns itens que nós vamos estar passando com vocês aqui. E eu vou usar aqui a vida de Abraão para a gente falar um pouco sobre esse chamado, sobre como foi a vida de Abraão, que serve como exemplo para a nossa vida, e também falar da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, para começar esse vídeo sobre chamado, eu quero falar com você sobre a questão de renúncia. Então, a questão do chamado tem a ver com renúncia. E aí eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí em Gênesis 12. Nós vamos ler aí do 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Que diz o seguinte, nós vamos falar aí da vida de Abraão. Verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. O verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz um chamado para Abraão e faz uma promessa para ele. Nós vamos ler lá também na Galeria dos Heróis da Fé, que fala da história de Abraão. Então Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Verso 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, e como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o alicerce e construtor é o próprio Deus. Então, olha só que interessante aqui o chamado de Abraão. Então, ele recebeu um chamado de Deus, assim como eu e você, querido. Nós também recebemos esse chamado. Não foi como Abraão, de repente, a minha experiência com Deus e a sua. A de Abraão, o próprio Deus chama, tem uma conversa com ele, fala para ele sair daquela terra que ele vivia, que Deus era para ele sair, que depois Deus mostraria onde seria a terra. Deus capacita Abraão, porque todo mundo que Deus chama, ele traz a capacitação para cumprir aquela obra, aquela missão pela qual ele chamou. Cada um de nós temos esse chamado, e cada um de nós tem uma missão, e cada um de nós recebe dons, talentos, que nós vamos estar falando mais à frente. Mas falando de Abraão aqui, Deus falou com ele que era para ele sair daquela terra, que era para ele sair do meio da parentela dele, e Deus iria mostrar um lugar para ele que
através da vida de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas, né? E aqui começa então essa jornada de Abraão, e é através da vida dele que nós vamos entender um pouco a questão do chamado, né? Então a gente leu ali em Gênesis 12, Deus falando com ele, e depois em Hebreus, né, lá já no Novo Testamento, heróis da fé, também falando desse chamado e da promessa que Deus fez para ele. Interessante que nós estamos falando aqui, o primeiro item do chamado. Para eu aceitar um chamado tem que ter uma renúncia, né? Então aqui Abraão teve que renunciar. Se nós lermos aqui, Gênesis, vamos ler Gênesis 13:1. Quero passar uma informação para vocês aqui que está lá em Gênesis 13:1, que diz o seguinte, olha só, Gênesis 13:2, perdão. E fala assim, Gênesis 13:2, e era Abraão muito rico em gado, em prata e ouro, né? Então, olha só, a gente está falando aqui do chamado, e nós estamos falando que o chamado tem também renúncia. Então, quando eu aceito o chamado de Deus, é necessário fazer algumas renúncias para que eu possa viver aquele chamado que Deus colocou na minha vida, que foi o que aconteceu aqui com Abraão. Aqui a gente viu então, Deus aparece para Abraão, fala para ele sair da terra dele, do meio dos parentes dele, para ir para uma terra que Deus ainda mostraria. E aqui começa então uma renúncia de Abraão. Abraão teve que abrir mão de tudo, do seu conforto, da sua segurança, para atender o chamado de Deus, né? Para atender o chamado de Deus. E assim também foi comigo e com você. Muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas, deixar algumas coisas. Muitas vezes nós entramos numa zona de conforto, né? Abraão estava assim, nessa zona de conforto. Ele era uma das pessoas mais ricas do Oriente, né? Que fala aqui a palavra de Deus. Estava no meio da sua família, então quando nós estamos nesse meio, nós temos uma certa segurança, mas ele sabe que o que Deus tinha para ele, né, sempre maior. A palavra fala que Deus, né, que aquilo que não subiu ao coração, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para os seus. Ou seja, né, é o que Jeremias fala, que os planos de Deus são maiores que os nossos. Então o plano de Deus na minha e na sua vida vai ser sempre maior. Então, querido, mesmo que muitas vezes nós precisamos abrir mão, renunciar a algumas coisas, um conforto, né, para seguir a palavra de Deus, nós podemos fazer tranquilamente, porque nós sabemos que os planos de Deus são sempre maiores que o nosso. Os pensamentos de Deus são maiores, mais elevados que o nosso. E aqui Abraão fez exatamente isso. Ele ouviu a voz de Deus e abandonou tudo aquilo que Deus pediu para ele abandonar. E para cada um de nós, Deus tem um pedido diferente. A minha vida não vai ser igual a de Abraão, né? Se bem que a minha vida, olhando para Abraão, tem alguma coisa parecida, porque Deus também tirou eu da terra que eu estava, né? de perto da minha família, porque Deus tinha um plano na minha vida em outra cidade, mas tudo que Deus tinha prometido, Deus tem cumprido, porque Ele é um Deus fiel e cumpre as suas promessas. Então, querido, muitas vezes, para nós seguirmos a palavra de Deus, para nós seguirmos a Deus, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, Abraão abriu mão da riqueza que ele tinha, da estabilidade que ele tinha no meio da família, e ele foi seguir, então, abriu mão, fez uma renúncia para que pudesse seguir a Cristo, né? E nós estamos falando aqui de um compromisso de vida cristã. E quando você fez esse compromisso com Deus, Deus com certeza pediu para você renunciar a algumas coisas também, né? Então a ideia de nós passarmos por esse estudo é nós lembrarmos do compromisso da nossa vida cristã, né? Principalmente nesse momento que nós estamos passando, momentos difíceis de pandemia, querido, esse é o melhor momento para nós lembrarmos do compromisso que nós fizemos com Deus e que Deus fez conosco, né? Eu quero te dizer, fique tranquilo, porque tudo que Deus pediu para você, querido, você seguindo,
né? Você abrindo mão daquilo que Deus te pediu. Deus, ele vai te dar em dobro, seja o que for que ele pediu para que você pudesse abrir mão, né? Para Abraão foi deixar a família dele e sair na direção de Deus para uma terra que Deus mostraria. E aí você sabe que o final disso, de Abraão abrir mão, né, do conforto do lar dele, da família dele, nós estamos falando nele aqui hoje, depois de 4.000 anos, né, e através de Abraão muitas famílias foram abençoadas, né? É através de Abraão que, quando nós aceitamos a Cristo, pela aliança de Abraão, que nós podemos hoje fazer parte do povo de Deus, nós podemos ser chamados como povo de Israel de Deus no mundo espiritual. Então é tremendo o que Deus faz na vida daqueles que aceitam seu chamado e renunciam àquilo que atrapalha esse relacionamento nosso com Deus, né? Então, nessa hora que você está assistindo esse vídeo, não sei qual o momento que você vai assistir, mas que você possa pensar, volta um pouquinho lá quando você fez essa aliança com Deus, né? Reveja aí o que Deus tem pedido para você renunciar. Abra mão, né? Muitas vezes nós precisamos abrir mão do conforto, nós precisamos abrir mão de algumas coisas que a nossa carne gosta, para que possamos seguir nesse direcionamento de Deus. Mas eu assim, com toda a segurança do mundo, eu falo, querido, aquilo que Deus pedir para você, faça. Aquilo que Deus pedir para você renunciar, renuncie, porque o plano dele na sua vida é tremendo. Querido, fique em paz, né? Nós estamos passando por tempos difíceis, mas não abandone, querido, a aliança que você fez com Deus. Não abandone, querido. Faça aquilo que Deus pediu para você, que Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, Deus vai trazer aquilo que você precisa, assim como ele fez com Abraão. Nós vamos dar continuidade nos próximos vídeos, falando mais sobre renúncia, sobre o que Abraão, né, sobre o que Abraão foi abençoado por renunciar àquele conforto, aquela estabilidade que ele tinha, mas porque ele sabia e confiava que Deus tinha algo muito maior para ele. E assim eu profetizo na sua vida, querido. Deus tem um plano melhor para você, para sua família. Então não se desespere. Seja o que for que você estiver passando, fique firme nesse compromisso seu com Deus, né? Abra mão, libere aquilo que Deus pediu para você liberar. Faça aquilo que Deus pediu para você fazer, porque Deus fala conosco, né? Ele fala no nosso coração, Ele fala através da palavra, Ele fala através desse vídeo. Enfim, Deus fala de várias formas. E nesse vídeo, Deus está pedindo para você, volta lá atrás, lembra no dia que você fez esse compromisso com Deus, reveja aí aquilo que Deus pediu para você renunciar, que não serve mais para você, que você tem que deixar para trás para que Ele possa te colocar num patamar acima do que você está hoje. Amém? Então que você possa fazer essa reflexão. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo e na próxima semana eu continuo falando um pouco aí sobre renúncia, né? Que tem a ver com o nosso chamado que nós tivemos para esse compromisso que nós temos com Deus. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, que Deus venha renovar, restaurar suas forças, a sua fé, e que você tenha uma vida abençoada em nome de Jesus Cristo. Que a paz que excede todo entendimento venha guardar o seu coração e a sua mente no nome poderoso de Jesus. Amém? Eu fico por aqui então e, querendo Deus, até um próximo vídeo.